Prontinho. Então, começou a gravar. Acho que começou agora. Eu acho que só começa quando faz o barulhinho, eu não sei. Enfim, bom dia, pessoal. Hoje, segunda-feira, dia 23. Última semana? Não, mais ou menos última semana do mês. Semana que vem já é virada. E aí a gente vai seguir com o tema da interiorização. Esse tema a gente vai trabalhar bastante com autonomia no mês que vem. Se eu não me engano, é isso, autonomia. Eu tenho que olhar o planejamento, mas tenho quase certeza que mês que vem a gente vai trabalhar bastante com autonomia. Então, com vocês irem decidindo tempos de permanência, repetições, variações e tudo mais, para que vocês possam ir aos poucos construindo sequências próprias fora das aulas, né? É importante que aqui vocês aprendam também a praticar sem mim. Tudo bem, não quer dizer que vocês tenham que parar de praticar comigo. É legal a gente praticar com professor, enfim, eu também pratico. Mas também é importante a gente ter autonomia para praticar sozinho. E também quando a gente ganha essa autonomia, a gente entende melhor a prática guiada. Mas enfim, isso é assunto para o mês que vem. Hoje a gente continua na interiorização. Eu não vou falar muito hoje, mas vamos lá, vamos iniciar a nossa prática com o nosso mantra Sahanava Vatu. Fiquem à vontade para repetir comigo ou não. Unimos as mãos em frente ao peito, uma inspiração profunda. Om Sahanava Vatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviriyam Karavavahai, Tejasvinavaditamastu, Avirvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E assim iniciamos a nossa aula de hoje. Hoje, essa última semana, na verdade, ela vai ser uma finalização, assim, do assunto interiorização, mas finalização só da gente ficar falando. Na verdade, é um início dessa prática para que a gente possa ir sempre pensando nisso, sempre retomando esses aspectos da interiorização e para que a nossa prática se torne cada vez mais interna, de fato, a gente consiga olhar mais para dentro. Antes de falar sobre isso, eu quero chamar a atenção para um assunto e uma data. Sábado agora, dia 21, foi comemorado o Dia Internacional do Yoga. Algumas considerações sobre o Dia Internacional do Yoga. É bom que a gente tenha uma data comemorativa, né? Enfim, e que traga visibilidade, mas às vezes essas datas acabam. Como é que eu vou explicar isso? Acabam tornando algumas coisas em outras, acabam transformando algo como yoga em talvez algo que não faça muito sentido, né? Existe uma comercialização de datas comemorativas e no yoga também, tá? Então é legal, sim, que a gente tenha uma data e que a gente possa ter essa importância, mas também, por outro lado, talvez a gente tenha que pensar um pouco mais sobre, enfim, da onde surgiu, né? Por que surgiu e tudo mais, antes de simplesmente comemorar algo que a gente não conhece tão bem, né? Enfim, só uma reflexão para que a gente possa trabalhar um pouquinho mais sobre esse pensamento do yoga hoje em dia. O que é o yoga no Brasil hoje? O que é o yoga na Índia hoje? Quem se beneficia, enfim, desse chamado Dia Internacional do Yoga? Já falei disso bastante com vocês. Quem pratica yoga
yoga, o quanto às vezes não existe um discurso de yoga dentro do yoga, tá? Não quer dizer que o yoga seja isso, não é isso. Mas existe um discurso, às vezes, dentro do yoga que acaba por nos alienar, de certa forma, do mundo. Quando eu digo que a prática, ela é sua, particular, e a gente tem esse olhar de interiorização, sim, isso é durante a prática. Mas o yoga nos ensina diversas coisas. A gente falou muito sobre yamas e niyamas, e isso é sobre nós e o mundo, né? A gente comentou que tem a relação entre nós conosco e nós com o mundo. A gente não pode achar que porque a gente, enfim, porque a gente pratica yoga que encontramos a nossa paz interior e a gente fecha os nossos olhos para o mundo. É importante que a gente também reflita sobre o que acontece no mundo, sobre as coisas que estão acontecendo no mundo e o que isso tem a ver com yoga, né? Quando a gente fala, por exemplo, de contentamento, não é passividade que nós estamos falando sobre, é outra coisa. Então, enfim, que a gente possa ter esse olhar do yoga para o mundo, lembrando sempre, sempre, o primeiro princípio do yoga é a ahimsa, não violência. Então, vamos olhar para o mundo, ver as coisas que estão acontecendo e também aplicar este pensamento do yoga no mundo, né? Não só na nossa prática dentro de casa conosco. Enfim, esse foi apenas um parênteses aqui, porque teve a data, eu vi muita gente falando sobre diversos pensamentos diferentes sobre essa data, uns bem desenvolvidos, assim, gostei bastante de ler algumas coisas, mas algumas coisas um pouco, às vezes, sem muito aprofundamento, né? Então, acho legal a gente conversar sobre isso. Voltando ao nosso assunto da aula, atenção ao corpo hoje. O nosso corpo, eu já expliquei isso para vocês. Ele sabe tudo o que está acontecendo dentro dele. Então, eu posso não saber que eu estou com a glicemia elevada, o meu corpo sabe, e ele vai fazer de tudo para regular esse índice aí. E se ele não conseguir sozinho regular isso, ele vai me dar sinais, tá? Isso sobre tudo. O corpo, ele tá sempre se autorregulando, ele tá sempre se, né, dando um jeito de estar bem. Por exemplo, não sei, vamos supor quando você está com uma febre. A febre é uma reação do seu corpo para que você fique bem. A febre te deixa mal, você se sente mal quando está com febre, sente. Mas ele está trabalhando para alguma coisa. E este trabalho do seu corpo também te avisa alguma coisa. Quando você percebe que você está com febre, você pensa, poxa, tem alguma coisa acontecendo no meu corpo. O meu corpo está lutando contra alguma coisa. O que é isso? E aí você vai investigar. Mas o nosso corpo nos dá sinais a todo momento. Todo momento. Você consegue perceber coisas dentro do seu corpo. Ou você vai perceber um funcionamento que está tudo bem, não existe nenhum desconforto, você percebe os seus batimentos estão legais, você percebe a sua respiração está legal, não há fadiga, enfim, você vai se escaneando e percebe que está bem. Seu corpo também te mostra quando ele está confortável, quando está tudo bem. Ou então, às vezes você vai olhando e você vai passando. É quase como se fosse um trabalho de escaneamento mesmo, né? Você vai passando a cabeça. Tá tudo bem, não tem nenhuma sensação estranha. Ok, nariz, tá, beleza. Vias aéreas, garganta. E vai sentindo. E aí você chega. Sei lá, gente, vou dar um exemplo X. Cheguei, abdômen. E aí no alto do abdômen. Não. Tem alguma coisa estranha, tá doendo, tô sentindo alguma coisa. E aí, quando você para sentir isso, você vai entender melhor. Tá, bom, isso que eu tô doendo. Algumas pessoas, gente, eu já vi isso várias vezes, não sabem. A pessoa fala, estou com dor de barriga. Aí tudo bem, ok, mas aonde dói na sua barriga? Não sei, estou com dor de barriga. E aí não sabe diferenciar se é uma dor de estômago, se é uma dor intestinal,
se é algo causado, sabe aquele frio na barriga de ansiedade, o que é. Então, quando a gente pega esse olhar para nós, a gente vai aprendendo a desenvolver melhor as coisas que a gente sente. Porque às vezes a pessoa tá lá, ai, nossa, tô com uma dor de barriga, tô com uma coisa, não sei o quê. E é simplesmente uma coisa que ela tá ansiosa, aquela que gera aquele desconforto mesmo, e tudo bem. Mas às vezes pode não ser, às vezes pode ser um sinal de algo. Então, a gente precisa saber olhar de fato e entender o que cada coisa quer dizer. Estou dizendo que, sei lá, tô com uma dor persistente, mas eu senti que é X, Y, Z, então nem vou descobrir o que é isso. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Mas para que você tenha mais autonomia em, sei lá, você tá com uma dor insistente, mas você já entendeu mais ou menos onde é, que tipo de dor é, o que leva a essa dor quando você vai se cuidar em algum profissional, você tem um pouco mais de autonomia para entender o que está acontecendo, tá? É importante a gente conhecer o nosso corpo. Tão importante que você vai prevenir muitas coisas conhecendo o seu corpo. Então, ai, tô com uma dor no joelho, vamos supor, eu tô com uma dor no joelho, uma dor leve, um incômodo, sei lá, meu incômodo é quando eu deixo o joelho estendido. E aí eu vou percebendo ao longo dos dias que toda vez que eu estendo, eu sinto uma dorzinha. Ao invés de eu esperar isso se tornar uma dor lancinante, uma coisa terrível, que eu não consigo nem andar, eu já vou cuidar disso antes. Eu já vou primeiro olhar, poxa, será que se tem alguma coisa inflamada? Talvez se a gente fizer uma compressa, não passou. Então talvez seja melhor eu dar uma olhada com o profissional. Porque se a gente não olha no nosso corpo, se a gente deixa as coisas irem acontecendo quando elas são pequenininhas, se a gente não cuidar, elas podem crescer. E aí sim se tornar algo difícil, e aí sim se tornar algo complexo de resolver, tá? Porque tem coisas que são simples, são muito, muito simples. É a dor do sapato. Essa é muito simples. Você tá lá, tá o dia inteiro com aquele sapato, você chega em casa à noite, seu pé tá destruído. Só que se você tivesse prestado atenção em você durante o dia, você já teria sentido que aquele pé estava desconfortável e você teria descalçado esse sapato. Tá bom? Então, eu quero que vocês pratiquem sempre com essa visão de olhar para o corpo, ouvir o corpo, entender o que o seu corpo está dizendo. Durante a prática, acontece do seu corpo te dizer coisas específicas. Então, sei lá, você fez Matsyasana, postura do peixe, e aí sua cervical te disse, para, não faz de novo. E aí o que você vai fazer? Para, não faz de novo. Você volta e não faz mais. Espera, não insiste se o seu corpo está te dizendo o contrário, tá bom? Então vamos começar a nossa prática deitadas de barriga para cima. E aí você pode ficar com seus joelhos flexionados, pontas dos pés tocando o chão. Observe o seu corpo aí deitado. Perceba o que você está sentindo. Vai de fato escaneando esse corpo, desde a parte mais externa até a parte mais interna. E eu sempre falo para vocês irem fazendo uma lista mental do que você está sentindo. Vai anotando na sua lista mental. Que aí você vai sempre reparando, quando eu estou assim, eu me sinto assado, sabe? Vai sempre fazendo essas associações. E aproveite este momento para dizer a si mesmo que este momento ele é seu dentro da sua prática, apenas.
Nós faremos então uma sequência com as pernas, já fizemos algumas vezes juntos e vamos começar com o lado direito. Então vamos trazer a perna direita flexionada próxima ao tronco, segurando ela e puxando pela frente do joelho. Isso. Existe um certo vigor nesse puxar, mas ao mesmo tempo temos que manter os nossos ombros relaxados. E sinta esse alongamento. E então estendemos essa perna, levando a planta do pé dela lá para cima. E os dedos dos pés apontam para a sua cabeça. Aqui você percebe se é necessário flexionar um pouco o joelho. E você escolhe onde é mais agradável de segurar. E sinta este alongamento. Flexionamos esse joelho e vamos levar o tornozelo lá em cima do joelho contrário, formando um 4 com a perna. E então vamos buscar a perna esquerda. Exato. Abraçando ela pela frente do joelho. E aí puxamos bem, sentindo este alongamento de posterior de quadríceps direito. Aqui esse alongamento é bem mais intenso. Retornamos o pé esquerdo no chão. E vamos deixar que a perna direita escorregue totalmente, levando um joelho sobre o outro. Exato. Perfeito. Agora, a sua mão esquerda vai segurar em cima do joelho direito e vai puxá-lo em direção ao chão. Torcem. Nós vamos abrir o braço direito na mesma altura do ombro. E você escolhe se quer permanecer olhando para o teto ou se quer olhar para a mão direita. Aqui, o importante é que você não tire muito o seu ombro direito do chão. Se estiver tirando muito, volta um pouquinho as pernas. E sente essa torção. Retornamos para o centro e levamos ambas as pontas dos pés no chão. Voltando para a posição inicial e sentindo o corpo, ouvindo o que ele está te dizendo e reparando nas diferenças entre um lado e o outro. E nós vamos repetir toda essa sequência agora do lado esquerdo. Então vamos trazer a perna esquerda próxima ao corpo, segurando lá na frente do joelho. Existe um vigor, mas existe também um relaxamento. Estendemos a perna esquerda, planta do pé lá para cima. Você decide se precisa flexionar um pouco o joelho ou se vai mantê-lo estendido. Os dedos do seu pé apontam para a sua cabeça e você escolhe onde quer segurar na perna.
Flexionamos o joelho e levamos o tornozelo lá próximo do joelho direito, formando um 4. E agora vamos trazer a perna direita próxima ao corpo. Exato. Sentindo este alongamento maior. Retornamos o pé direito lá no chão. E vamos deixar que a perna esquerda escorregue totalmente, levando um joelho sobre o outro. A mão direita segura no joelho esquerdo e leva ele até o chão. O braço direito vai se estender na altura do ombro e você escolhe se vai seguir olhando para cima ou para o braço esquerdo. Torça bem. Retornamos para a posição inicial, devagar. E nos observamos um pouquinho. E daqui nós vamos seguir para Pavana Muktasa, a postura de liberação de gases. Então vamos trazer ambas as pernas flexionadas próximas ao peito, abraçando-as pela frente do joelho. Existe o vigor novamente, mas existe o relaxamento do esforço. Sinta o contato da lombar com o chão. E nós vamos levar a testa em direção aos joelhos, sempre encostando o queixo no peito. Retornamos primeiro a cabeça ao chão e depois as pernas, retornando para a postura inicial, observando o corpo. Seguiremos para a primeira invertida do dia. Então, se você tem problemas na coluna, seja cervical, lombar, enfim, problemas cardiorrespiratórios, qualquer tipo de problema de pressão, enfim, se comeu há pouco tempo, se está gestante, 1000 questões. Pessoal, por favor, muito cuidado, eu não estou aí com vocês já sabem todas as contraindicações. Nós vamos começar com uma mais leve e ela vai progredindo até uma mais forte, certo? Vamos começar com Ardha Halasana, vamos passar por Viparita Karani e chegaremos, enfim, a Sarvangasana. Você escolhe onde quer parar. Para começarmos em Ardha Halasana, ou meio arado, nós vamos estender ambas as pernas e apontar as duas plantas dos pés para o chão, com as pernas unidas. Aqui, você pode decidir se precisa flexionar um pouquinho os joelhos, ou então se precisa segurar nas pernas. Veja se você vai seguir ou se vai permanecer aqui. Se for permanecer, vamos entrar, fica aqui, né? E se for seguir comigo, vamos entrar em Viparita Karani, onde nós damos um impulso e seguramos lá perto dos glúteos, tá? Não levamos 90 graus ainda em Viparita Karani, na ação invertida. Aqui, o peso está praticamente todo lá nos meus cotovelos que apoiam o chão, certo? Essa postura ela é um pouquinho mais forte, mas ela não leva muito peso lá para a cervical. Escolhe se vai ficar aqui ou se vai seguir para Sarvangasana.
em que nós tentamos formar um ângulo de 90 graus, tá? Entre nossas pernas e o chão. E aqui o peso vai mais para a cervical, certo? E nós seguramos mais alto nas costas. Escolha onde vai ficar e vamos ficar por alguns instantes. Não mexa a cervical aqui. Retornamos devagar. Flexione as pernas. Leve as mãos lá no chão para ir aos poucos encostando vértebra por vértebra. Eu quero calma e controle neste retorno. Voltamos para a posição inicial e nos observamos um pouquinho. Vamos fazer então Matsyasana, o peixe. As pernas estão estendidas e unidas. Você vai levar os braços embaixo do corpo. As mãos apontam lá para os glúteos. E aqui, a nossa ideia é levar o topo da cabeça lá no chão. Apoie bem o peso, tanto nos cotovelos quanto na cabeça. Retornamos. Pode sair de cima dos braços e se observe. Então, nós vamos girando para o lado, nos deitando de lado e nos preparando para entrar no gato, nos 4 apoios. Então, vai cada um no seu tempo, respeitando bem o seu tempo de transição de uma postura e a outra. Ótimo. Aqui no gato, primeiro, se observe. Veja como é estar em 4 apoios, lembrando que as mãos ficam abaixo dos ombros e joelhos embaixo do quadril direitinho. Nós vamos fazer um movimento com a coluna acompanhando a respiração. Então, nós inspiramos, abrimos o peito, olhamos lá para frente. Ao expirar, olhamos para o umbigo, formando um C com a coluna. Siga a sua respiração agora. Na próxima inspiração, pare no centro, postura neutra. E nós vamos fazer, então, um equilíbrio e, ao mesmo tempo, uma postura que é abdominal, tá? Com
a cabeça neutra aqui na postura neutra. Nós vamos elevar o braço direito e a perna esquerda, mantendo o equilíbrio, usando bastante o abdômen. Retornamos. E vamos fazer para o outro lado agora, braço esquerdo, perna direita. Exato. Retornamos. E descansaremos lá em Balasana, levando todo o nosso corpo lá para trás, sentando em cima dos pés, descansando a cabeça no chão. Aqui na semente ou na criança. Descanse um pouco aí. Então, voltamos para o gato, ficando em 4 apoios. Nós faremos uma torção aqui no gato. Então, vamos levar o braço direito, passando entre o braço esquerdo e a coxa esquerda. Ele vai tocar no chão. E nós levamos a nossa orelha direita ao chão. Isso. Nós podemos estender o nosso braço esquerdo, sempre tocando no chão, ou segurar a coxa direita lá por trás das costas. Permaneça nessa torção. Retornamos para o gato. Sentimos. Observamos. E faremos o mesmo para o outro lado. Então, agora o braço esquerdo vai passar entre braço direito e coxa direita, encostando lá no chão, levando nossa orelha esquerda no chão. Você deixa ou a mão direita do jeito que ela está, ou desliza ela lá na frente com a mão no chão, ou então você vai segurar a coxa esquerda, cruzando o seu braço por trás das costas. Retornamos para o gato, para os 4 apoios. Isso, se observe. Porque daqui nós vamos fazer mais uma invertida. Ela é uma invertida muito simples, mas novamente vocês sabem todas as contraindicações. Observe se você pode fazê-la ou não. O que nós vamos fazer é muito simples, tá? Os joelhos se mantêm onde eles estão, o quadril se mantém onde ele está, não vamos mexer nas pernas. Nós vamos apenas levar a cabeça no chão. Isso. E aí ficamos. Pode apoiar a cabeça nas mãos, como você achar melhor. Descanse aqui.
E voltamos para a posição inicial, o gato. E daqui vamos deitar de bruços em decúbito ventral. Da maneira que você preferir. Deite de bruços, descanse a cabeça. Sinta o seu corpo agora neste outro nível, deitado desta outra forma. Se observe, atenção ao que o seu corpo está te dizendo. Faremos aqui Bhujangasana, na postura da cobra. Então, vamos unir as pernas estendidas e vamos entrelaçar as mãos, levando-as em cima dos glúteos, os braços estendidos. Isso, isso. A testa ou o queixo estão no chão. E aqui, pessoal, para que servem essas mãos unidas? Quando você empurrar essas mãos lá para baixo, você vai juntar bem as escápulas e tirar a cabeça do chão. Então, vai olhar lá para cima, abrindo mais o peito e juntando as escápulas. Retorne, descanse. E nós faremos, então, por fim, Dhanurasana ao arco. Mas aí você vai escolher se vai parar no meio arco, enfim, você que vai decidir. As pernas estão unidas e estendidas. Nós apoiamos a testa ou o queixo no chão. Vamos flexionar a perna direita, trazendo o pé direito próximo ao glúteo. Você segura com a mão direita no pé direito, ou no pé, ou no tornozelo. E se você não consegue segurar, você faz só a intenção. Você repete o mesmo processo com a outra perna. Aqui, o que nós vamos fazer? As pernas estão relaxadas, porém, os braços fazem força para trazer os pés bem próximos dos glúteos. Você escolhe se você vai querer parar aqui ou se vai querer seguir. Se for seguir, você vai relaxar os braços e deixar com que as pernas façam força, afastando os pés dos glúteos. E aos poucos as suas coxas vão saindo do chão e isso vai tirando a cabeça e o peito também, se possível. Se não, você só tira os pés. Retornamos, descansamos. Então, nós vamos girando novamente até ficarmos de barriga para cima. E agora com as pernas estendidas, pois entraremos em Shavasana, a postura de relaxamento. Aqui nós separamos um pouco as pernas, mais ou menos na largura do seu tapetinho. Os pés caem para fora, relaxados. Braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima. E abrimos um espacinho nas axilas, afastando um pouco os braços do corpo. Se os olhos ainda não estão fechados, eles se fecham. E você tira um instante para
sentir o seu corpo agora. Faça aquele mesmo escaneamento de fora para dentro. E você vai permitindo que o seu corpo se entregue cada vez mais ao chão. Vá permitindo que um relaxamento suba lá pelas pontas dos dedos dos pés. Ele segue subindo pelos pés, passando pelos tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas, virilhas e glúteos. E você permite que ele continue subindo pela curva da lombar e pelo abdômen. Ele alcança as primeiras costelas e segue subindo pela caixa torácica e pelas costas, até alcançar o peito e a parte alta das costas, passando também pelas clavículas e escápulas, alcançando os ombros. Você permite que ele desça pelos braços, passando por cotovelos, antebraços, pulsos, mãos, até alcançar cada um dos dedos das mãos. E então você permite também que ele siga subindo pela garganta, pela curva cervical, até alcançar a cabeça. E alcançando a cabeça, você permite que ele relaxe o couro cabeludo, relaxe a testa, deixe que as sobrancelhas escorreguem lá para as têmporas, que as pálpebras se toquem com suavidade, que o maxilar se relaxe, que os dentes se entreabram, que a língua possa descansar na boca e que os lábios possam se entreabrir. E aqui você adquire uma face neutra, sem nenhuma expressão, e o seu corpo está todo entregue ao chão. Agora você não precisa fazer mais nada. Deixe que a sua mente circule por todo o seu corpo e não controle nada, apenas deixe.
Aos poucos, você vai adotando respirações mais profundas e lentas. E começa a movimentar o corpo, fazendo tudo que ele te pede. Escute ele, veja o que ele quer agora. E vá se deitando de lado, até que aos poucos você vá se sentando. Sente-se com as pernas cruzadas, a coluna ereta e feche os olhos. Se observe agora. Se observe sentado. Vá observando a sua respiração livre. Vá percebendo como ela é quando você não está controlando. É muito difícil observar a respiração sem controlar ela. Tente, faça esse esforço. Então, você vai começar a impor um ritmo a essa respiração. Comece a controlar ela e a diminuir o ritmo. Deixe-a mais lenta. Esse é o primeiro passo. Tente ir fazendo com que a sua inspiração tenha metade do tempo da expiração. Vá contando internamente, de fato. Não importa quanto tempo, mas que seja a inspiração metade do tempo da expiração.
Então, no meio desta respiração controlada, você vai adicionar uma pausa respiratória, depois de ter inspirado. Então, você vai inspirar, pausar e expirar. Controle também essa pausa respiratória. Tente fazer com que ela tenha, no mínimo, o mesmo tempo da sua inspiração e, no máximo, o mesmo tempo da sua expiração, por enquanto. E ainda de olhos fechados, você vai agora deixar a sua respiração livre. E vai novamente observá-la, depois de ter feito este exercício respiratório. Como ela está? Tente perceber, veja se ela está mais calma, ou então se você está mais ofegante. Enfim, vá sentindo aí de olhos fechados. Vá observando. Foque sua atenção 100% na sua respiração. Permaneça olhando para ela. Perceba como o ar entra no seu sistema e até onde você consegue sentir ele indo. Perceba como ele sai. Perceba os movimentos que o seu corpo faz ao respirar. Foque apenas nisso. E caso você se perca, gentilmente traga a sua atenção novamente à sua respiração.
Se você puder permanecer mais tempo, permaneça. Mas se não, tudo bem, você pode voltar para esse estado meditativo depois. Essa foi nossa aula de hoje. Namastê. Muito obrigada pela aula. Espero que tenham aprendido, aproveitado e possam sempre prestar atenção ao corpo de vocês, mesmo quando não estiverem praticando. E que a gente leve essa mensagem do yoga para além de nós, mas para o mundo como um todo. Até amanhã. Ótima semana para vocês.